Então, hoje nesse vídeo nós vamos aprender sobre John Stuart Mill e sua obra sobre a liberdade. Coloca, senta aí que vamos começar. Cefet Channel, o canal investigativo político em nossa escola. John Stuart Mill, que nasceu em 20 de maio de 1806 e faleceu em 8 de maio de 1873, aos 66 anos, foi um filósofo e economista britânico, que é considerado por muitos como o filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. Mill é conhecido principalmente pelos seus trabalhos nos campos da filosofia política, ética, economia política e lógica, e também por influenciar inúmeros pensadores e áreas do conhecimento. Mill chegou a ser membro do Parlamento Britânico, eleito em 1865, tendo defendido principalmente o direito das mulheres, chegando a apresentar uma petição para que se estendesse o sufrágio às mulheres. Além de defender o utilitarismo, Mill também é um dos mais proeminentes e reconhecidos defensores do liberalismo político. Seus livros são fontes de discussão e inspiração sobre as liberdades individuais ainda nos tempos atuais. A principal obra de John Stuart Mill é a famosa Sobre a Liberdade. Ela é uma defesa da individualidade e de sua autonomia diante da sociedade e do Estado. A maior preocupação de Mill é limitar o poder da sociedade sobre o indivíduo, não apenas do governo sobre os indivíduos, mas de qualquer instituição social que exercesse uma limitação da liberdade individual. Para Mill, devemos ter liberdade na busca pelo nosso próprio bem da forma que melhor nos interessa, desde que não interfira na possibilidade de outros indivíduos fazerem o mesmo. O indivíduo deve, inclusive, ser livre para causar dano a si mesmo. A única ocasião em que o poder estatal poderia ser exercido contra o indivíduo seria para evitar o dano a outros indivíduos. Daí vem o conhecido princípio do dano. Mill é um defensor radical da liberdade de expressão. Para ele, mesmo as opiniões claramente falsas merecem ser protegidas. Ao criar um ambiente de liberdade em que diversas opiniões competem, cria-se um ambiente propício para alcançar uma verdade e para os indivíduos exercerem sua razão e progredirem intelectualmente. A única exceção para essa liberdade de expressão é, novamente, o princípio do dano. De acordo com Mill, a existência de muitas opiniões diferentes fortalece a sociedade.
pois cria um pluralismo de ideias em competição, incentivando uma constante evolução intelectual das ideias e dos indivíduos. Mill era desconfiado quanto à ideia de democracia absoluta. Para ele, o fato de a maioria da população ser soberana poderia gerar regimes capazes de cometer inúmeras atrocidades. Se a maior parte da população desejasse oprimir outra parte da população, era o suficiente para a tirania da maioria se estabelecer. Devido a esse fato, todo governo deve ter por base o respeito aos indivíduos e deve ter sua capacidade de ação limitada por princípios inscritos em uma Constituição. Por exemplo, somente com um governo de poder limitado que respeitasse os indivíduos e a liberdade que a democracia seria possível. E teremos agora mais uma pessoa, que é o professor Josiel, de Engenharia de Controle de Automação, e agora perguntaremos para ele o que ele acha a respeito da liberdade. Boa tarde, professor. Boa tarde. Queremos saber qual a sua concepção da liberdade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Minha concepção da liberdade, bem, é um assunto bastante amplo, né? Mas o que eu penso, acho que a liberdade ela tem um aspecto da liberdade de pensamento, né? E aí você passa a questão da livre expressão, da capacidade que a gente tem de poder colocar o nosso ponto de vista a respeito de uma diversidade de assuntos, sem que a gente sofra alguma restrição, alguma retaliação. Então tem essa parte. E também a liberdade da gente se deslocar, da gente poder empreender, aí já vai mais para a parte da área econômica, né? Então, assim, tem todo esse contexto, né? Agora, eu acho que também a liberdade implica também a responsabilidade que a gente tem que tomar ter a nossa atitude, tomar nossas posições, respeitando sempre o direito das pessoas que têm em volta, sem prejudicar as pessoas, ou às vezes a liberdade humana de empreender que não seja tem um impacto negativo sobre o meio ambiente, sobre a saúde das pessoas que não moram, né, no planeta, na cidade. Estamos aqui agora com o professor Luiz, que é professor do curso técnico de Telecomunicações, e na entrevista dele vou perguntar sobre o que ele acha a respeito da liberdade. Boa tarde, professor. Boa tarde. Sobre a liberdade, o que você acha da sua posição? Liberdade, eu acho que é uma característica que a gente tem sobre o direito das pessoas de fazer que elas sejam livres de forma geral, mas é uma característica que a gente tem que observar, né? Onde que termina a nossa liberdade da gente estar interferindo no direito dos outros, né? Mas seria basicamente isso, assim que eu posso ver com liberdade. Bom, a liberdade, ela não existe, pois nós estamos numa sociedade que nos oprime ao quê? A fazer... Desde criança, nós somos obrigados a estudar para poder trabalhar e depois ficar velho e morrer. Então, nós não temos liberdade. É isso aí. Bom, acredito que liberdade é um tema muito grande e que causa muitas discussões para diferentes classes sociais, diferentes pessoas que têm ideias políticas divergentes. Realmente é um tema muito difícil de ser, porque sempre bate nesse critério de que até que ponto a liberdade de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa pode acabar inferindo a liberdade de outra pessoa. Então tem esse discurso de que é realmente a liberdade possível e como nós podemos definir a liberdade dentro de uma sociedade democrática como a nossa, dentro de um ponto de sociedade. Então essa é a minha opinião. Então, eu acho que liberdade não existe, porque qualquer um pode chegar e pela força te escravizar, te matar, te fazer qualquer coisa com você.
Então, pra mim, liberdade é uma falácia do mundo moderno. Liberdade pra mim é você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser. Mas eu acho que é diferente de ser livre, porque você é livre pra você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, porque você quiser, mas desde que, tipo, você seja de maior, né, e tipo, desde que seja legal, porque se for ilegal, então você não é livre, você não pode fazer. Eu acho que é isso. Para Mill, todas as pessoas deveriam ter voz. Participar dos debates políticos em um ambiente de liberdade, tolerância e empatia incentivaria a evolução intelectual dos indivíduos, assim permitindo que eles atinjam seu maior potencial, o que fortaleceria a sociedade como um todo. A obra de Mill foi muito influente tanto na filosofia política como na própria política. Os assuntos citados na sua obra têm suma importância até hoje. O princípio do dano, por exemplo, que tem como objetivo fundamental assegurar que o Estado só está justificado em interferir na vida das pessoas para evitar que se cause outros danos, ainda segura até os dias atuais. Além disso, a obra ainda apresenta uma das mais poderosas defesas da liberdade de expressão. Sua leitura tem fundamental importância tanto para estudantes da área quanto para todos que queiram ter instrumentos para pensar com seriedade sobre qual deve ser a relação entre o Estado e os cidadãos. O poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é o de evitar danos aos outros. O indivíduo deve ser muito limitado. Ele não pode tornar-se nocivo para os outros. São e deverão sempre ser uma pequena minoria, mas para as ter é preciso preservar o solo no qual crescem. O gênio só pode respirar livremente numa atmosfera de liberdade. Precisamente porque a tirania da opinião é de tal modo a fazer da excentricidade algo reprovável, é desejável de maneira a quebrar tal tirania que as pessoas sejam excêntricas. A vontade do povo quer dizer, na prática, a vontade da parte do povo mais numerosa ou mais ativa, a maioria ou aqueles que são bem-sucedidos em fazerem se aceitar como a maioria. Tal como outras tiranias, a tirania da maioria foi o princípio e ainda é vulgarmente mantida através do medo, operando sobretudo através dos atos de autoridades políticas.